realiza-se nos dias 16 e 17 de maio, no Casino Estoril e pela primeira vez em Portugal, a ABC Summit. Um evento que visa mostrar projetos inovadores que necessitam de financiamento. Ou seja, quem lá for vai procurar dinheiro para pagar as suas ideias. Será assim, Sebastião Coelho, muito bem-vindo à RDP Internacional. ABC significa Asset Backed Crypto. Exatamente. Certo? Isto traduzido dá o quê? Traduzido dá as empresas que utilizam a criptomoeda, que são moedas digitais, para as poderem vender e subsidiar os seus projetos. Mas para isso terão de ter projetos sólidos, substanciados, respaldados por ativos ou por ideias que venham a aduzir valor. Não estamos à procura de empresas que tenham uma determinada postura no mercado, que é de receber dinheiro e de repente desaparecerem, porque os projetos, afinal, eram o ar, mas sim coisas propriamente ditas, substantivas, que se podem tocar e que podem servir de garantia para o caso de alguma coisa correr mal. Para os investidores, claro está. Moeda digital, estamos a falar em quê? Em Bitcoin? Bitcoin é uma de 1.400 moedas digitais que existem hoje em dia. É que a maior parte das pessoas nem sequer conhece a sua existência. Conhece os euros, conhece as notas, mas não conhece a moeda digital. E como é que se transiciona isto? Eu acho que hoje em dia já conhecem o que é o Bitcoin. O Bitcoin, tanto crescimento teve, como tanta queda já sofreu, que a determinada altura acaba por entrar num círculo noticioso. E neste circuito acaba só por se depreender que existe uma moeda que sobe e desce a velocidades vertiginosas e que podem tanto causar fortunas para quem detém esse tipo de bem digital, como pode causar tragédias pela perda enorme de dinheiro. Bom, o Bitcoin é uma moeda digital como tantas outras moedas. No circuito financeiro, é uma moeda que tem um valor que lhe é atribuído no mercado, de compra e venda, tal como são as ações. Só que aqui não estamos a falar de ações, estamos a falar de moedas que têm um propósito específico. A moeda em si é limitada, portanto já tem um valor per se definido pela quantidade limitada. Depois, depende da ação aleatória, da especulação que é feita e que permite a subida e descida desse mesmo valor. Isto é no mercado das moedas digitais. Mas as autoridades financeiras já têm pedido às pessoas para terem um pouco de cuidado quando lidarem com esse tipo de moedas, porque realmente tem regras muito, muito estritas. Vamos lá ver. Aí é que está. Não há regras. Este é um mercado sem regra. Precisamente isso porque, é bom ou é mau? É bom por um lado, é mau por outro. Vamos aqui colocar então em perspectiva. O mercado não ser regulado não o é porque não há acompanhamento político e de decisão política perante a tecnologia que evolui a uma velocidade. Estamos a falar, por exemplo, do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, neste momento, não tem uma posição. O Bitcoin, tal como as moedas digitais, estiveram a ser alvo de um estudo do Parlamento Europeu que vai dizer que não constituía um problema qualquer. Atualmente não constitui um problema o facto de existirem moedas digitais e isso não é uma preocupação para o legislador, nem uma preocupação para os cidadãos. Ficou aí sanada a primeira investida sobre o que é que deve ser a criptomoeda, como é que deve ser gerida pelos reguladores e, neste caso, pelas entidades políticas e depois também pelo Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu não se mete enquanto não obter uma informação específica sobre isto, embora tenha uma determinada postura afastada, mas sempre a observar o que se passa no terreno. Depois tivemos, há relativamente poucos dias, há uma semana e meia, 22 países, entre os quais Portugal, que assinaram um acordo para o desenvolvimento da blockchain. O que é a blockchain? É de onde surge o Bitcoin. É uma tecnologia que permite a verificação de determinados processos que têm de ser validados pela rede de computadores online a nível mundial. Pondo isto em pratos limpos, se eu tenho um processo iniciado por aí, em que eu indico, eu vou fazer a transferência
para o germano de 100 euros, vamos supor. O meu banco, utilizando a tecnologia atual, imagina que o germano tem conta nos Estados Unidos, vai ter, eventualmente, ter um banco correspondente para o dinheiro passar para aí, para depois chegar à conta dele. O que é que acontece? Com o blockchain, não há uma validação do Banco Central, há uma transferência direta e há uma transparência dessa operação. Ninguém pode meter a mão no dinheiro que é transferido de um ponto ao outro. Vamos colocar um exemplo ainda mais agressivo. Um banco está centralizado, tem a informação centralizada lá. Ainda recentemente tivemos um fulano que foi detido porque ia diretamente às contas desse banco. Um hacker internacional foi apanhado em Barcelona, que foi diretamente buscar milhões e milhões e milhões a um banco, às contas de um banco, porque estava centralizado. E ele conseguiu penetrar. O que é que acontece com a blockchain, com esta tecnologia? A informação está descentralizada, ou seja, se eu tenho a informação da minha conta a ir para o germano, ela não vai ser validada por um órgão central. Ela vai ser validada por todos os computadores e, portanto, eu não tenho como aceder diretamente ao banco. Eu tenho que ter a validação de todos os computadores. Mas isso de que essa operação é mais uma ferramenta para a cibersegurança, por exemplo? Também. Na prática não é só para a cibersegurança, é para a cibersegurança, sim, porque estamos a falar de tecnologia online, é verdade, mas estamos a falar não só numa componente financeira, estamos a falar em vários níveis. Podemos falar, por exemplo, da utilização do voto eletrónico, que pode ser uma arma a favor da democracia, atendendo a que, fazendo um voto, fazendo um processo eleitoral decorrer dentro desta tecnologia, não há como defraudar o resultado. E, portanto, todas estas questões que têm surgido... Basicamente porque não permite que a mesma pessoa vote duas vezes. Não só não permite que vote duas vezes, não permite que alguém influencie o resultado final. Não vai alguém acontecer como, por exemplo, na Rússia, que vão enfiar mais umas folhas de papel nas urnas. Não vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, nesta polémica toda sobre as eleições que deram a vitória ao Donald Trump, em vez da Hillary Clinton, por sob suspeita de influência do voto. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que podem ser literalmente postas de lado. A transparência, a fórmula que determina que existe uma responsabilidade sobre o processo, no decorrer do processo e até ao final desse mesmo processo, tudo isso é verificável se for utilizada esta tecnologia. E, portanto, quando os países europeus, tais 22 países europeus, aceitaram agora ir para a frente, dar uma abertura de espaço para que as várias atividades que têm impacto social, têm impacto económico, financeiro, político, vá para a frente, é porque sabem das capacidades que isto pode ter. Mas estamos a falar do mundo da alta finança? Estamos a falar a todos os níveis. Todos os níveis. Seja de alta finança... É assim, alta finança e baixa finança. Por exemplo, existe uma empresa que está neste momento a tentar fazer um processo... Está em curso de um processo de inclusão financeira para pessoas que não têm acesso às contas bancárias, porque não têm, imagina, acesso a um endereço físico. Acontece, não é só nos países em desenvolvimento. Acontece em África, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos. Pessoas que não têm endereço físico e, portanto, não têm acesso a ter uma conta bancária. Ora bem, os bancos, imediatamente, a primeira coisa que fazem é porta fora. Estas pessoas ficam sem acesso a instrumentos que lhes permitam aceder, por exemplo, a serviços online. Não têm como pagá-los, porque não têm um cartão de débito, não têm um cartão de crédito, não têm rigorosamente nada. E existe uma empresa, que é a Flash Money, que faz este processo, ou pelo menos está a desenvolver este processo, para conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso e tenham resultado na vida prática. A inclusão financeira é um projeto, aliás, é um objetivo do Banco Mundial para o ano 2020. Pessoalmente, eu acho que isso não vai acontecer, mas pronto. As Nações Unidas gostam de colocar limites. Infelizmente, não depende só delas, não depende só dos governos, depende também das iniciativas privadas, como esta, mas como outras que existem, e, portanto, há que ver de que forma é que vai ser implementado, se atempadamente, os tais 2020, para haver esta inclusão financeira. E já agora, deixa-me perguntar-te, neste ABC Summit, quem é que vai participar? São
particulares ou são empresas ligadas a atividades, por exemplo, como os petróleos, o ouro ou outras indústrias primas? São empresas, todas as empresas que fazem um peditório público, ok? Na prática estão a fazer um crowdfunding, que é uma forma de obtenção de fundos diretamente junto do público para a concretização dos projetos que eles apresentam. Está agora muito na moda. Toda a gente pede crowdfunding para tudo e mais alguma coisa. Só que há de limitar essa forma de peditório. Isto é muito fácil. Eu tenho um projeto simpático e tal. Está bem. E o projeto? Onde é que estão os indicadores desse projeto? Onde é que está o estudo de viabilidade? Ou seja, há coisas sólidas. As pessoas não podem investir apenas porque sim. É a mesma história. Voltamos outra vez ao Bitcoin. Estas empresas, todas estas empresas, para este setor que estamos a falar de tecnologia blockchain, vêm impedir o custeamento dos seus projetos através da emissão de uma moeda digital. Essas moedas digitais permitem ter uma utilidade. E é essa utilidade que vai fazer com que dentro do circuito a moeda funcione para os propósitos de cada um. No caso concreto do Bitcoin, as pessoas investem curiosamente, mas continuam a investir em ar. Ou seja, põem lá o dinheiro na esperança de repente ficarem ou multimilionários ou que terem um ganho assim pela margem mais pequena que entretanto já conseguiram obter no decorrer da compra e venda deste bem digital. Nós estamos a falar de empresas que têm de ter substância, têm de ter projetos para que os investidores que lá vão e que queiram de facto colocar dinheiro em cima da mesa para investir nesses projetos, o façam comprando a moeda que é emitida, para que eles tenham uma garantia de que essa moeda vai valorizar de acordo com o desenvolvimento do projeto, à parte do próprio desenvolvimento do custo do preço dessa moeda no mercado livre de compra e venda. Em Portugal há muita gente, há muitos jovens empreendedores que vão participar nesta cimeira tecnológica? Há essencialmente empresas estrangeiras que veem nesta oportunidade, porque o mercado não está desenvolvido em Portugal para este tipo de atividade. O que é que falta? Falta aprendizagem. Aliás, uma das questões cerne desta cimeira é precisamente levar ao público o que é a tecnologia blockchain, para o que serve, e já que estamos a falar para o que serve, ter lá as empresas, estas startups, que vão mostrar os seus projetos, que estão substanciadas por projetos sólidos e respaldados por ativos que permitem garantir ao investidor de que o investimento não é um investimento a fundo perdido, ok? E permitir então ver que essas empresas estão no mercado e que podem servir de guia para qualquer tipo de interesse, que as pessoas que vão a esta cimeira a aprender possam também ter uma possibilidade de, quem sabe, investir, ter uma componente mais prática da aprendizagem que vão ter lá. E que garantias é que elas têm de que vão ser bem-sucedidas? As garantias das pessoas, vamos lá ver, nada é garantido nesta vida e eu coloco a forma mais prática. Nada é garantido. Serão as empresas, elas próprias, que irão dar indicadores. As empresas que lá estão vão dar indicadores a quem visitar os stands, onde elas estão, sobre os projetos que têm. Estas empresas têm que dar uma série de informação. Nós estamos a fazer um escrutínio da informação que nos é passada, avaliamos os projetos e dizemos, ok, tem condições para estar. Agora, o que é a responsabilidade de cada uma destas empresas perante o público? Isso aí é delas, isso nós não temos nada a ver com isso. A nossa ideia em criar este evento é precisamente colocar em Portugal a ideia de que a blockchain existe e existe muito para além daquilo que é o único ponto público notório, que é o Bitcoin. O Bitcoin é apenas uma migalha neste grande mundo, nestas potencialidades todas que pode acontecer. Mas, por exemplo, no mundo digital, e vamos reportar concretamente à grande brecha de segurança que existiu agora no Facebook, que está ainda, digamos, no princípio, para perceber qual a verdadeira dimensão. Já percebemos que em termos de bolsas de Nova Iorque e afins foi uma calamidade, uma catástrofe. Estamos a falar em bilhões, milhões de milhões de perdas e de prejuízos. Mas que garantias é que, de facto, as pessoas têm de que, por exemplo, uma empresa como a Facebook, idónea, que vem dos Estados Unidos, onde em princípio a segurança é apertada,
e depois viu-se que afinal serviu para tudo menos para assegurar a segurança dos utilizadores. Eu diria desta forma, isto acreditar tudo o que vem dos Estados Unidos é bom. Eu vivi nos Estados Unidos, gosto muito dos Estados Unidos, tenho uma grande empatia por aquele país. Mas é de onde partem as grandes empresas digitais, o Facebook, o YouTube, há uma série, vamos lá ver. etc. Não é? Vamos lá ver. Há uma série, obviamente, mas curiosamente a blockchain e o Bitcoin surgiu, não foi dos Estados Unidos. E, portanto... Foi na Europa? Não, foi no Japão. E, portanto, a partir daí há uma outra leitura. Ou seja, há aqui várias condições que permitem perceber o seguinte. Existe uma evolução tecnológica, existe uma série de soluções que podem ser postas em prática. A segurança que afetou o Facebook é uma fragilidade que surge já com histórico. Porque já não é só o Facebook que tem um histórico de fuga de informação. Há outras empresas, das companhias telefónicas, de outras atividades, de outras áreas de atividade, que comprometeram os dados pessoais. Há várias empresas. Eu, decididamente, eu não vou estar agora a mencionar, mas já tivemos vários casos, e em anos recentes, mostrar a fragilidade do sistema. O que é que a tecnologia blockchain pode permitir? Pode permitir uma inviolabilidade do acesso a esses mesmos dados através de estratégias de colocação, de utilização dessa tecnologia para nomeadamente a encriptação? A tecnologia blockchain é uma tecnologia criptográfica. Portanto, tudo aquilo que é feito é criptografado. Porém, o ser criptografado não quer dizer que depois não existam também magos da descriptografia. Okay? Por isso é que eles existem e depois são muito bem pagos. Primeiro têm que ser apanhados pela polícia e depois passam a trabalhar para ela. Exatamente. Aliás, existia um filme que era o Catch Me If You Can, que era sobre precisamente um malabarista... baseado em casos reais. Baseado em casos reais, mas um malabarista das companhias aéreas que conseguiu defraudar durante não sei quantos anos ser piloto e nunca o foi. Era um con artist, era um artista. Okay? Artista, mas no pior sentido da palavra. No pior sentido da palavra. Mas que foi apanhado para ser posto a uso para, precisamente, proteger a empresa de outros artistas como ele. O mesmo acontece a nível digital. Existem hackers que têm um perfil... Há os mau hackers, não é os mau hackers, há os piratas, chamemos-lhe assim, os hackers como piratas, que conseguem invadir de uma forma maliciosa, e há outros que fazem uma invasão de uma forma benéfica para a compreensão das vulnerabilidades das empresas. É só para isso que alguns existem. É só para mostrar as fragilidades. O nosso mundo é feito de gente boa e de gente má. Felizmente contamos com os bons, porque senão, se fossem só os maus, era muito mais complicado. De qualquer dos modos, esta gente toda que vai durante 2 dias reunir-se no Casino Estoril, recordo, de dias 16 e 17 de maio, qual é a sensação que eles vão poder eventualmente retirar no final destas sessões, que vai trazer cá gente conhecida? Vai trazer gente conhecida, vai trazer assim um tubarão. Um shark. Um shark. Um shark. E vamos ter, é o Kevin O'Leary, que temos neste momento contratualizado, e portanto a única coisa que estamos só à espera é só de confirmação, que está para acontecer entre hoje e amanhã, porque felizmente... na altura em que estamos a registrar esta conversa, obviamente. Mas temos outros nomes que também estão em cima da linha. Falamos que por exemplo, o Pierre-Jean Nannard, que é um indivíduo que está neste momento a trabalhar nas Nações Unidas, e é um profissional que vem falar sobre desenvolvimento, que é a área específica dele, porque lá está, este é um outro componente. A blockchain, como disse, pode abranger várias atividades. Pode abranger a financeira, a política, a social, a económica. E quando nós temos processos iniciados de verificação de ponto A a ponto B, de um processo, seja ele económico, seja ele político, social, ele pode ser validado. E, portanto, há sempre accountability, a responsabilidade que está demarcada durante esse processo todo.
alguma situação anómala também é reportada. Portanto, para as Nações Unidas é também um bom elemento, tal como para a União Europeia e para estes 22 países que assinaram este protocolo, todos têm exatamente a mesma ideia. Mas há uma coisa que é inerente ao comportamento humano, é a desconfiança perante o desconhecido. Por isso mesmo é que nada como ficar bem conhecedor de um processo para poder falar sobre ele. Eu devo confessar que há muita gente que gosta de falar. São os treinadores de bancada. Falam todos muito como se deve chutar a bola, como é que se deve pôr em campo a estratégia, mas na prática quem sabe é quem está lá embaixo no campo. E a mesma coisa acontece a todos os outros níveis. Eu não posso falar. Penso eu. Pelo menos eu, na minha modesta opinião, penso assim. Eu não posso falar de algo que eu desconheço. E se eu disser uma bacurada, boca fora, só é um indício, porque mais tarde ou mais cedo, se irá saber de que aquilo que eu estou a falar existe uma verdade por detrás, eu tenho é que saber do que é que estou a falar. E, portanto, vou aprender com quem está dentro desta tecnologia, ou está dentro dos processos que estão a adotar, ou podem vir a adotar e estão a analisar neste momento a praticabilidade desta tecnologia, para depois poder ter, com essa noção, um discurso correto, fidedigno. E agora perguntava-te, o crowdfunding vem substituir de alguma forma os empréstimos tradicionais bancários? Porque a banca, por vezes, fecha os cordões à bolsa. Vamos lá ver. São coisas diferentes. O crowdfunding... Mas o objetivo é o mesmo. Não, vamos lá ver. O crowdfunding vem retirar, por um lado, a chama dos bancos. Não vamos aqui escamotear. Agora, o dinheiro vai ter que ir parar a algum lado, não é? Se é feita uma transferência bancária, os bancos continuam a beneficiar dessa transferência bancária, continuam a ter um lucro resultante de uma atividade de transferência de um banco para o outro e cobram as suas taxas. Portanto, por aí não vamos pensar. Agora, em termos de empréstimos, há uma estrutura diferente. Tal como existe uma estrutura de investimento em bolsa, que são os IPO, para a obtenção de fundos através da colocação das empresas em bolsa para a obtenção de fundos, o ICO não tem esta regulamentação bolsista, tem um efeito pela forma desregulamentada com que atua, um posicionamento. Por isso é que eu falava há pouco, quando na ABC Summit existem empresas com projetos que têm respaldados uma série de critérios que permitam uma boa avaliação sobre os projetos em que se vai ou potencialmente se pode investir, é precisamente no decorrer desta falta de regulamentação. Portanto, as pessoas têm que perceber que é uma atividade não regulamentada. Mas é um terreno pantanoso. Não é tão pantanoso se for feito, lá está, uma verificação. Por isso é que se diz, nós só podemos tomar uma decisão se de facto essa decisão for substanciada por conhecimento. E é preciso dinheiro? Bom, quem investe precisa ter dinheiro, como é óbvio. Não, as empresas... Nós temos hoje em dia empresas que funcionam, que se colocam no mercado com centavos. Aliás, com milésimos de centavo. Como é que começou o Bitcoin? Começou por 0,0000135, ou o que é que foi. Okay? E de repente hoje em dia está a valer qualquer coisa como 9.000. Portanto, há uma valorização. Agora, se há uma valorização de vento, empresas que podem desenvolver projetos sérios, obviamente estão a valorizar e estão a fazer ganhar dinheiro aos investidores. Portanto, esta ideia dos bancos, voltando à questão dos bancos, se os bancos estão a perder aqui algum terreno, bom, na prática estão a perder um terreno decorrente de não ganharem sobre os empréstimos. Ou seja, isto, mal comparado, se calhar, é a história de antigamente, nos CTT, TLP, nós pagávamos uma chamada internacional e pagávamos... E bem. E hoje há o Skype e o WhatsApp que faz exatamente a mesma coisa e não se paga nada. Claro. A tecnologia vem libertar diretamente as pessoas desse peso financeiro, seja a que nível for. Esta é uma fórmula que permite, inclusivamente, ou vai permitir a determinada altura, a um decréscimo natural dos custos do dinheiro. E isso é que faz sentido. Mas convém que as pessoas conheçam as regras e saibam exatamente ao que vão. Naturalmente.
Essa é a mensagem importante também para É quem... a melhor para mensagem que se pode passar é quem quer, de facto, perceber para atuar, tem de saber. Tem de saber. E esta é uma boa oportunidade para... Esta é a melhor oportunidade em Portugal, neste momento, para quem quer perceber o que é que se está a passar, porque é que os governos se interessam, porque é que os bancos se interessam, porque é que as organizações internacionais se interessam, porque é que há indivíduos que se interessam e porque é que há investimentos feitos que trazem resultados, porque é que há empresas que optaram por esta fórmula. Tudo isto está em cima da mesa. Algum membro do governo já está confirmado para... Não há confirmação de governos. Aliás, esta é uma iniciativa privada. E, portanto, é assim, se de facto houver a vontade de O alguém... Web Summit também é uma iniciativa privada. É verdade. De um senhor que começou na Irlanda. É verdade, mas nós tivemos um curto espaço de tempo para promover isto, não foram feitos contactos a nível público, pelo menos não tivemos resposta ainda, ok? Portanto, estão a ser feitos. Atenção, não estamos literalmente a pôr de fora, até porque, por aquilo que eu estive até aqui a falar, existe um interesse público sobre esta matéria. Agora, vai haver presença, não sei se depois será a entidade pública a definir. Nos dias 16 e 17 de maio. Nos 10 e 17 saberemos se lá irão estar. Exatamente. Entre os que lá vão estar e entre os participantes portugueses neste ABC Summit, uma cara conhecida que os espectadores portugueses descobriram em séries de televisão, sobretudo os mais novos, é o autor Rubem Val, que já, aliás, esteve aqui na RDP Internacional há uns anos a promover o filme Ruas Rivais e que vimos também na série Massa Fresca. Muito bem-vindo, Rubem. Olá, Germano. Qual é a tua ligação a este mundo digital e ainda tão desconhecido para muitos? É uma aprendizagem. Até agora sou aprendiz, por isso é que estava calado. Perceberam? Que É bonito. E vão-te pagar digitalmente ou preferes mesmo em euros? É como eles quiserem. Os dois é bom. Depende daquilo que valer mais. Não, mas isto ainda é um mundo assim muito, muito novo para mim, porque... É mesmo o maravilhoso mundo novo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito novo até porque, como é que eu... Isto aqui parece que é tudo só ligado à economia, agora falando assim para os mais novos e não tão profissionais nesta área. Dá uma de youtuber. Uma de youtuber, ok, então vou falar assim. Como é que é, malta? Está-se bem? Então isto é assim muito fácil. Isto aqui parece que é... Porque há muitas criptomoedas... Agora falando... Há muitas criptomoedas. Eu próprio comecei a estudar um bocadinho isto. E até há criptomoedas que estão relacionadas com filme. Ou seja, há uma moeda agora que o nome dela é Lumière. E assim como a Flash Money está protegida em ouro, há outras criptomoedas em que querem financiar e estar a trabalhar mesmo em filme. Ou seja, quando nós investimos naquela moeda, o que nós estamos a fazer é estar a investir também em novos projetos cinematográficos. Mas teus ou de qualquer pessoa? De qualquer pessoa, mas começando com essa empresa. Ou seja, a gente, neste exemplo, a gente investe nesta empresa e essa empresa vai angariar fundos para que possa patrocinar novos projetos. E a pergunta é legal? É legal, legalíssimo, sem dúvida alguma. Na minha opinião, agora como estavas a falar sobre o Skype e isso tudo, na minha cabeça isto ainda é muito o Kickstarter. Não sei se alguma vez ouviste falar no Kickstarter. Sim, sim. É uma aplicação em que uma pessoa, imagina, eu agora tenho aqui uma câmara que não saiu no mercado e que, imaginemos, tem uma tecnologia que ainda não saiu, mas que vai revolucionar isto tudo. Estou a pedir um hard cap, um total de 100 euros, imaginemos. E basicamente é isso, só que pelo que eu consigo perceber de uma forma mais transparente, como o Sebastião estava a dizer. Ou seja, está tudo lá, o que é que pode correr mal, o que é que vai correr bem, quem são as pessoas, quanto é que vale uma moeda, para onde é que vai esse dinheiro. Melhor é começar a estudar para fazer o manual prático da Bitcoin. Eu prefiro estar só na parte assim da filmagem. É A propósito, como é que está a tua carreira de ator? Está a correr bem. Qual foi a última coisa que tu viste, ou que tu fizeste? Foi a Massa Fresca? Foi a Massa Fresca, em Portugal, sim. Em 2016. Em 2016. Foi antes de
Mentira, não foi antes. Foi durante a minha licenciatura. Eu estou a estudar em Londres. Estou a acabar agora a minha licenciatura. Vamos lá ver se é desta. De cinema. Vamos lá ver, de cinema. Já estou aqui desde 88 a tentar licenciar-me. Desde 88? Estou a brincar contigo. Ah, Germano. bom. Mas já estou há imenso tempo e vamos lá ver se... Eu acho que vou acabar este ano. Vamos lá ver. É que há sempre alguma coisa. É que tipo, Ruben, agora tens esta proposta ou tens esta possibilidade de fazer isto. E eu, vamos lá então suspender a universidade. Mas irei acabar certamente em maio. Por isso, pai, está tudo bem. E a partir daí estou um bocadinho mais livre. E quais são os teus projetos para os próximos tempos? Porque eu sei que já, para além de ator, és autor também de alguns projetos. Cá está, projetos que não se concretizaram ainda. E gostava de saber se não tu és muito duro de roer porque tu não desistes à primeira, nem à segunda. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu estava a dizer, estou a acabar a licenciatura, por isso é que estou um bocadinho com mais projetos em Londres, nomeadamente. Mas o ano passado, não, há 2 anos, enquanto estava a fazer a Massa Fresca, decidi também estar como autor de uma série, supostamente para ir para a televisão, que o nome é O Plano de Fuga. Ainda está sobre análise, não sei onde é que aquilo... Onde é que para? Onde é que aquilo para, mas o trailer está no YouTube, se quiserem ver, estão à vontade. Plano de Fuga. Plano de Fuga, sim. E, não sei, por exemplo, isso era uma coisa muito fixe de fazer um crowdfunding, como estamos aqui agora a falar disso tudo, era tentar arranjar super, tipo, investidores, malta, se quiserem investir estão à vontade, nesta série e poder... É uma série policial. É, sem dúvida, é isso mesmo. Aquilo, inicialmente, era suposto... O nosso objetivo era passar na RTP, quando as candidaturas da RTP estiveram abertas. Mas, depois também fui para Londres, desliguei um bocadinho daquilo e agora, quando voltar a Portugal, ver se pego nisso e noutros projetos também. Tu achas que há mercado em Portugal para desenvolveres a tua atividade, quer no cinema, quer no vídeo? Eu acho que sim. Pelo menos eu antes de ir para Londres, as coisas não estavam a correr assim tão mal, tanto que até tive a possibilidade de fazer um filme para o cinema português. Os Rivais? Sim. Os recursos não são muitos, pelo menos para as pessoas que tentam fazer, mas se nós arranjarmos assim uma fugazinha para tentar fazer as coisas, eu acho que é possível. E o que é que tu estás a descobrir em Londres através de toda esta formação artística e técnica? Que com pouco é possível fazer muita coisa. Isso é ideal para Portugal. Mas é verdade, pois, por isso mesmo sobretudo digitalmente, já agora. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, esta tua ligação a esta cimeira também tem muito a ver com isso. Sim, até tanto que as vantagens que o digital vai trazer. O YouTube é uma coisa digital e foi aí que eu comecei, não é? Não estamos agora só a falar de Recorda-me moedas. exatamente como é que isso foi. Foi há uns 6 anos. Há uns 6 anos, eu e uns colegas meus, ainda estava no secundário, decidimos fazer uma longa-metragem para o YouTube, uma coisa assim um bocado sem nexo. Sem nexo. Mas não correu mal. Estávamos nós assim com uma câmara super pequenininha e com um pau de vassoura a fazer de boom com o microfone. Fomos fazendo aos poucos, sem budget nenhum. Decidimos pôr no YouTube, assim, à toa. Como é que se chama? O Discípulo. O Discípulo? O Discípulo, sim. E aquilo... Está no YouTube? Tá. E aquilo, naquela altura, teve um hype assim um bocadinho grande. Tanto que eu estava no secundário e depois chamaram-me para ir ao 5 para a meia-noite e eu fiquei, vou ao 5 para a meia-noite, grande a cena. Era o máximo que tu ambicionavas? Era o máximo que eu ambicionava. Por isso é que... Portanto, agora é só Hollywood. Agora é só Hollywood. Nem quero. Vamos já embora até amanhã, Germano. depois do 5 para a meia-noite? Não, mas aquilo correu bem, tanto que depois houve a possibilidade de fazer o mesmo filme, mas em vez de ir para o YouTube, foi para os cinemas, Os Rivais. E a história é exatamente a mesma. Foi um bocado adaptada, obviamente. Tivemos um orçamento desta vez. Tivemos algumas caras conhecidas, como o Rui Unas, o Salvador Martinha, o Mazar. E aquilo também correu bem. Não tivemos um orçamento assim muito grande. Não tivemos também o ICA connosco. Mas foi possível. Isto tudo para dizer... O Instituto de Cinema e Audiovisual. Que é possível. Não... Mas tu vais fazer, tanto quanto sei, uma curta-metragem, presumivelmente durante este ano de 2018. Sim, sem dúvida. Estamos agora a ver como é que correm as coisas, mas
Eu acho que está para acontecer. O Sebastião também vai fazer parte. O que é como ator? Não. Está na parte de produção executiva. Vai ser com o ator, com o Sean Harris, que é um ator de Hollywood, já participou em filmes como Missão Impossível e tudo mais. É uma curta-metragem. E há orçamento para lhe pagar? Sim, senhor. Em Bitcoin. Ele já sabe disso? Eu acho que sim. Acho que toda a gente já sabe mais ou menos. Eu não sei se ele prefere os bucks, porque os americanos estão muito a ver com os dólares. Por acaso não é verdade. Por acaso, 50 Cent. Por acaso há uma coisa aqui que é interessante a realçar. Curiosamente, a ideia que nós temos da fuga das moedas digitais não é tão grande assim. Vemos pessoas a vender. Normalmente quem vende as moedas é porque fica muito aflito de não perder mais do que, entretanto, a pequena descida que começou a existir. São os pequenos investidores. São aquelas pessoas que colocam o dinheiro, imagina, 100 euros. Vamos colocar sempre a base dos 100 euros. É uma boa base. Põe os 100 euros, porque não vai afetar o orçamento lá em casa, mas na tentativa de multiplicar. Então, com as notícias do Bitcoin a subir de uma forma galopante, caramba, vou ganhar uma fortuna. Bom, imaginemos que o entretanto do Bitcoin é no sentido inverso. Estas pessoas são as pessoas que ou retiram quando ganharam 5 euros ou vendem quando começaram a perder 5 ou 10 euros. Okay? E o que é que acontece? Isto torna-se massificado. E ao ser assim, porque isto este mercado não é regulado, mas tem indicadores, vamos colocar bolsistas. Existem empresas que especificamente compram e vendem essas moedas digitais. E são elas os indicadores, o barómetro do preço. Existe em Portugal? Não existe. Não, são essencialmente exchanges que existem nos Estados Unidos, na Hong Kong, Coreia não. Do Sul, presumo. Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Mas curioso, olha, isto é um bom elemento. Aqui há uns tempos, por acaso isto é uma coisa engraçada. Há uns tempos estávamos a falar, ou ouviam-se nas notícias, diversos comentários sobre a venda do Petro, que era uma tentativa da Venezuela de tentar safar o problema gigante que têm com a desvalorização da moeda, com a incapacidade de obtenção de fundos, com a inflação galopante, com a inflação astronómica, e então criar o Petro. O Petro não teria, para mau resultado dos venezuelanos, uma saída, porque é necessário que exista compradores dessa moeda e utilizadores. E não me parece que a comunidade internacional, e particularmente pressionada pelos Estados Unidos, estivesse interessado em ir por esse caminho. Portanto, eles rapidamente saltaram dessa ideia. Não sei agora, acho que vão começar com outra coisa qualquer. Não importa. Mas o que interessa existem, inclusive a Suécia também está a avançar com uma moeda digital. Existem vários sítios que estão a avançar com moeda digital. Os atores... Há músicos que preferem receber em Bitcoin. O exemplo quando o 50 Cent, aquele rapper, fez um filme nome mais adequado? 50 Cent? Estamos a falar de moedas, sem dúvida. Fez um filme que não lembro do nome, mas a produtora decidiu pagar-lhe em criptomoedas, em Bitcoins, neste caso, e ele aceitou. E há uns anos atrás houve aquelas notícias em que faliu e não tinha dinheiro, houve um problema qualquer, estava cheio de dívidas, e há cerca de 4, 5 meses sai uma notícia a dizer 50 Cent está milionário. Pagou as dívidas? Pagou as dívidas e está milionário. E ele nem sabia. E eu, mas como assim? Não sabia. Lembrou-se que há não sei quantos anos atrás aquela produtora pagou-lhe em bitcoins, que valia naquela altura não sei quanto, mas... Ele não mexeu naquilo, não sabia. Esqueceu-se completamente que tinha os bitcoins. E hoje cada bitcoin está em quanto, Sebastião? 9 mil? Coisa. Imagina, na altura estava em 0,0 qualquer coisa. Está avaliado agora em 20 e tal milhões. Uma valorização interessante. Não, no caso dele, hiper interessante, não é para nada. Obviamente. Eu tenho que ser irónico. E pronto, é isto. De qualquer dos modos, e para rematar, e agradeço muito ao Rubem e ao Sebastião Coelho terem vindo cá falar sobre esta ABC Summit, dias 16 e 17 de maio de 2018 no Casino Estoril. Para quem quiser, depois desta conversa toda, ficar entusiasmado e tentar perceber mais, convém saber primeiro qual é o terreno que vai tatear e depois, efetivamente, o que é que ele tem, as possibilidades e as potencialidades que tem para investir neste negócio.
Para isso, só têm de ir ao Estoril, no dia 17 de maio. O dia 16 é um dia de networking, de relacionamento entre empresas, entre oradores que lá vão. Portanto, é mais uma coisa mais Como é que se faz a inscrição? interna. Através do site. O site é www.abcsummit.com. Não tem mais nada que saber. Não tem mais nada que saber, é só ir lá e a partir dali está o preço, estão as pessoas, estão os tópicos. Vai ser muito interessante para quem lá for perceber o mundo em que está. E eu diria até de uma forma muito precavida, é a altura de apanharem o comboio, porque ele já partiu da estação. E vai passar por Lisboa, neste caso, E pelo passa Estoril. pelo Estoril no dia 17 de maio, logo a partir das 10 da manhã, as portas abrem e vão ter um dia inteiro para perceber onde é que estamos e para onde vamos. E depois não diga que não vos avisamos. É mais. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado, Germano. Obrigado, Germano.